Fala aí, torcedor do nosso canal Norte e Nordeste no Topo, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar da partida de hoje entre Vasco e Vitória pela Copa do Brasil 2026, partida de ida que acontece em São Januário e semana que vem a partida de volta acontecendo no Barradão. Vamos trazer os comentaristas aí debatendo a partida, também o campinho do Vitória. Vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol do Norte e do Nordeste você encontra aqui no nosso canal Norte e Nordeste no Topo. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo. No final do vídeo eu trago os resultados dos jogos que tivemos na terça-feira. Para jogar contra o Vasco fora de casa. Lucas Arcanjo no gol, Brites fazendo a função ali na lateral direita, né? Kaká e Luan Cândido os zagueiros e o Ramon na lateral esquerda. O Emanuel Martinez com o Zé Vitor ali como volantes, Kaique Gonçalves e o Wallace fechando o meio campo. Sim. Eric de um lado, Mateuzinho do outro e o René lá na frente. Sem muitas mudanças, né? O Martinez não começou entre os 11 titulares no final de semana, ele começou com o Wallace, o Kaique volta também, o Kaique estava tendo a sequência, acabou se lesionando, acho que ele volta, e esse meio campo com o Martinez, com o Kaique e Zé Vitor aí para abastecer ali Eric, René e Mateuzinho. A questão ali, né, é tentar voltar vivo o suficiente para, no Barradão, onde ele tem sido muito forte, tentar avançar, né, Lino? É que o Vitória tem uma coisa que o Vasco perdeu, né? Os dois estão confiantes em Copas, né? O Vasco em especial por causa da Sul-Americana, mas o Vitória eliminou o Flamengo, pô. Você ganha uma confiança fora do comum até, né? Mas o Vitória tem confiança no jogo em casa, o Vasco perdeu isso. O torcedor do Vasco está muito tenso, espera que o time reaja, mas erra 2, 3 para você ver o que acontece. Muda completamente o ambiente, o torcedor do Vasco realmente pressiona o time em alguns momentos pela ansiedade, né? Vamos ver como vai ser o comportamento, já que tem confiança em Copas, aproveita e tenta algo diferente, porque o Vitória vai tentar enrolar esse jogo para levar para casa a decisão. E tem uma diferença entre os Maracanã, dois. Né? Oi? Cogitou, mas não conseguiu entrar em acordo lá com o Flamengo e tal. E o Fluminense, né, que hoje administram o Maracanã, então o jogo vai ser em São Januário. Acho que o Vitória tem uma questão que tem feito diferença para ele e em relação ao Vasco fica mais evidente, que um tem e o outro não, que é um centroavante que faz gol. Né, o René está numa temporada muito boa, tem feito gols. Tem feito gols. O Eric não é um centroavante, joga pelo lado, mas também é um jogador que tem feito gols. Mateuzinho tem marcado o Mateuzinho faz os gols dele. Então é algo que o Vasco não tem, né? Um jogador que faça gol constantemente. É o Kaiser que entra nos jogos também, que esse ano não tem marcado, não vem marcando tantos gols, mas quando entra, dá movimentação, dá dinâmica, continua com a dinâmica de ataque. É um time muito bem organizado pelo Jair Ventura, tem pecado muito nos jogos fora de casa, né? Conseguiu uma virada importante diante do Atlético, mas não vai ser sempre que o Barradão vai ser fundamental ali, então é importante voltar vivo também. É um jogo muito interessante, vamos ver como se comporta o Vasco em casa, com o torcedor, e o Vitória ali tentando se segurar. Cara, até coisas que ainda há pouco pareciam ser seguras no Vasco estão começando a desmoronar, né? O Léo Jardim era o que fase ruim, né? Sustentava o time, cara, salvava o time. Hoje, em alguns momentos, até atrapalha. Quem diria, né, cara? Pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes. Na volta a gente vai mostrar os gols. O Leão da Barra está ferido, mas não há tempo para lamentações. 2 dias depois do Bavi, o time embarca para o Rio de Janeiro para tentar vencer o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. O Jair Ventura tem sérios problemas para resolver. O primeiro deles, Diego Tárzia, que foi titular no Clássico de domingo, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. No meio de campo, ele segue sem Baralhas, capitão do time, que está no departamento médico. A boa notícia vem justamente do DM, porque Kaique Gonçalves foi liberado, viajou com a delegação e pode inclusive ser um dos titulares nessa partida de quarta-feira. Ele tinha um trauma no joelho, mas já está plenamente recuperado. Jair Ventura tenta remontar o time, juntar os cacos, depois de perder o Bavi por 2-0 no Barradão e tem um grande desafio jogando em São Januário, que é vencer a primeira partida por uma competição nacional este ano jogando fora de casa. Pelo Brasileirão, ainda não conseguiu vencer. Pela Copa do Brasil, perdeu para o Flamengo por 2-1 no Maracanã e venceu no Barradão por 2-0.
perdeu para o Atlético Paranaense por 2-0 na Arena da Baixada e depois goleou em Salvador por 4-0 para carimbar a vaga para as quartas de final. Agora tem um grande desafio, precisa, pelo menos para não ter preocupação, voltar com um empate do Rio de Janeiro. Vamos conferir as prováveis escalações também de Vitória e Vasco. O Vasco de Pedro Emanuel tem Léo Jardim no gol, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano. Meio campo, Sousa, Thiago Mendes e Tietê. E no ataque, Adson, Andrés Gomes e Colídio ou DVD. O provável vitória do Jair Ventura, Lucas Arcanjo no gol, Brits, Kaká, Luan Cândido, Ramon. Meio campo, Kaique ou Wallace, Zé Vitor e Martínez. Lá na frente, Eric, Mateuzinho e René. O Vitória, Lu, é muito competitivo, tem sido muito organizado pelo Jair Ventura. É verdade que perdeu o clássico diante do Bahia, uma confusão no final, mas é um time competitivo e joga bem para aquilo que tem de joga bem em casa. E não tem oscilado tanto, principalmente jogando no Barradão. O Vasco encontrou, parece ali um norte com o Pedro Emanuel, mas quando erra durante o jogo, leva a goleadas. Levou do Palmeiras na última semana e já tinha levado outra goleada. Então, o Vasco pode desligar a qualquer minuto. Eu acho o time do Vitória mais constante. Quando o Pedro Emanuel chegou ao Vasco, a gente falou muito sobre ele ter conseguido fazer a equipe tomar menos gols, porque o Vasco tomava muitos gols e aí ele ficou aí 3, 4 jogos sem baliza zero, que a gente chama, mas agora também é o que você falou, a chavinha vira, parece que vai na goleada e todo mundo morre e toma um monte de gol. Mas o grande ponto o treinador, o Pedro Emanuel, ele já falou que ele não vai poupar. Então, os melhores jogadores, aqueles que estiverem nos melhores níveis, vão entrar em campo contra o Vitória. E eu acho certo, porque assim, é claro, o Vasco está na zona de rebaixamento, na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mas é Copa, você consegue ganhar muito dinheiro. E se você consegue fazer um resultado muito bom agora em casa, aí na volta contra o Barradão, você pode só segurar um pouco o jogo. E a gente vai ver aí, Colídio ou DVD. Eu entraria com Colídio. O Colídio dá muito mais movimentação para esse ataque, ele não fica preso entre os zagueiros. Então eu acho ele, o gol que ele fez agora também entrando contra o Palmeiras, ele se provou que merece ser titular sim. E é claro, do outro lado, o Vitória. O Vitória tá estável, tá até melhor, muito melhor que o Vasco no Campeonato Brasileiro. É um dos melhores mandantes. Então, assim, para o Vitória conseguir um empate fora de casa e decidir lá no Barradão, é tudo que eles querem. Boa notícia também é o Thiago Mendes, que tem jogado muito bem. Vamos ver se vai chamar responsabilidade neste duelo super importante para as duas equipes, valendo um bom dinheiro. Ah, o Pix. Sempre bom. O Clássico Grenal também. Trazer aí, pessoal, os jogos de ontem. Jogos da terça-feira pela Libertadores, o Independente Del Valle venceu o Tolima 3-1. Del Valle está nas quartas de final, vai enfrentar o Flamengo. Aí Copa do Brasil, jogo em destaque, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1. Arroio fez para o Cruzeiro, Renan Lodge para o Atlético Mineiro. Tudo em aberto aí para a partida de volta semana que vem na Arena MRV. Na Série B, Atlético Goianiense 3-0 no Botafogo, Juventude de virada 2-1 no CRB. Aí tivemos Acreano Série B, UEFA Champions League, fase eliminatória, 3 jogos. Na Espanha, o Betis venceu o Valência 1-0. Copa das Ligas, Monterrey 2-1 no Chicago Fire, León 1-0 no Real Salt Lake. Então tá aí os jogos de ontem, focado principalmente aí na Copa do Brasil, 1-1 Cruzeiro e Atlético Clássico Mineiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.